Boa noite. Dando sequência à nossa aula a respeito de extinção da punibilidade, nós já vemos anistia, graça, indulto, e o tema da aula de hoje é abolício criminis. A abolício criminis nada mais é do que quando uma nova lei deixa de considerar determinada conduta como crime. A abolício criminis, ou abolição de um crime, tem uma previsão normativa, constitucional e também no Código Penal. Se vocês forem lá no artigo 107, inciso 3, ou no artigo 5º da Constituição Federal, nós perceberemos o quê? A previsão legal da abolição do crime, da abolitio criminis. De acordo com esses dispositivos, extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei nova que deixa de considerar o fato como criminoso. A abolício criminis, ela pode acontecer antes ou depois da sentença penal condenatória. Se existe um crime e esse crime está em fase de inquérito policial ou a ação penal está em andamento, cabe a quem declarar essa extinção da punibilidade? Cabe ao juiz natural. Se, por outro lado, já existe uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a competência para declaração acerca da extinção da punibilidade caberá ao juiz das execuções, nos termos do artigo 66, inciso 1º, da Lei de Execução Penal. Nós temos também uma súmula muito importante a respeito do tema, a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que prevê: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Isso é o que prevê essa súmula do STF. Conforme nós percebemos aqui, a partir da abolição de um crime, era crime, deixou de ser crime. A título de exemplos, nós temos a Lei número 11.106 de 2005, que revogou os crimes de sedução, antes previstos no artigo 217 do Código Penal. Também revogou o crime de rapto consensual, previsto no artigo 220, e ainda o crime de adultério, previsto no artigo 240 do Código Penal. Agora, nós inauguramos o tema prescrição. Lembrando que prescrição está elencada no artigo 107 como uma das formas de extinção da punibilidade e o que vem a ser prescrição? Prescrição nada mais é do que a perda do direito de punir do Estado. Eu conversei já com vocês que o Estado ele é detentor do jus puniendi, ou seja, do direito, ele tem o poder e o dever de punir. Mas existe uma situação, né? Não só essa, mas existem várias, mas aqui nós estamos estudando essa situação em que há previsão de o Estado perder esse direito de punir. Por quê? Porque ele não praticou, né, em determinado lapso temporal, esse exercício de punir, tá? Então, conceituamos prescrição do seguinte sentido: prescrição é a perda do direito de punir decorrente do decurso de determinado prazo sem que a ação penal tenha sido proposta por seu titular ou sem que se consiga concluí-la.
Então, aqui o Estado ele não deu início ou não prosseguiu com o cumprimento dentro do prazo legalmente estabelecido, tá? Então, esse é o instituto da prescrição. A natureza jurídica da prescrição é que é um instituto de direito material, de modo que as regras inerentes regem-se pelo princípio constitucional, segundo o qual as normas não retroagem, salvo para benefício do réu. Prazos. Os prazos, eles contam-se na forma do artigo 10 do Código Penal. Ou seja, inclui-se o dia inicial na contagem. Uma pergunta: qual é o fundamento para a existência da prescrição desse instituto? Nós temos dois fundamentos. A ineficiência da aplicação da pena como resposta ao fato criminoso e como forma de punição após um decurso de um determinado período. E segundo fundamento, é a necessidade dos agentes do Estado responsáveis pela persecução penal atuarem de forma eficaz dentro dos prazos, ou seja, respeitar os prazos. Por quê? Porque o Estado ele não pode punir de forma eterna. Em função de quê? Em função da prescrição, tá? Então, precisa ser o quê? Ser observado qual é o prazo, qual é o lapso temporal que o Estado tem enquanto detentor do jus puniente. A prescritibilidade, como eu falei para vocês, ela está prevista no Código Penal e também na Constituição Federal. Então, a prescritibilidade é como regra constitucional, ela se impõe como regra constitucional. Nós temos duas espécies que são de crimes que são considerados imprescritíveis. A título de quê? A título constitucional. Primeiro é o racismo. Racismo está previsto na Lei número 7.716 de 1989 e também no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a prática de racismo é imprescritível. Outro crime que está previsto na Constituição como imprescritível são aqueles decorrentes de ações de grupos armados, quer civis, quer militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, definidos na Lei número 7.170 de 1983, conhecida popularmente como a Lei de Segurança Nacional. Tudo isso previsto o quê? Constitucionalmente, tá? Nós temos também regras que nós estudamos, né? Ao estudar a lei penal no tempo e no espaço, nós temos acordos, convenções que precisam ser respeitados para que haja paz mundial. O artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, que foi inserido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, ele prevê o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Assim, pessoal, ainda que um delito seja cometido no território brasileiro, havendo pedido do Tribunal Penal Internacional, o agente poderá ser entregue à jurisdição estrangeira. E aí vocês me perguntam, professor, o que vem a ser Tribunal Penal Internacional? Eu não me lembro. Esse tribunal ele foi criado em julho de 1998 pela Conferência de Roma. O Estado, né, o Brasil, na verdade, ele formalizou essa adesão por meio de um decreto legislativo. Esse decreto foi promulgado por outro decreto em 2002, o decreto 4.388. E de acordo com seu artigo 5º, tópico 1, o Tribunal Penal ele tem sede em Haia
e ele é um órgão permanente, com competência para processar e julgar crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. De acordo com esse estatuto, esse Tribunal Penal Internacional, ele tem competência tanto para processar quanto para julgar quais crimes? Crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão. O artigo 29 da Conferência de Roma, por sua vez, estabelece que os crimes nela previstos são imprescritíveis, tá? Então, aqui é muito importante nós sabermos que precisamos verificar o que prevê a Constituição Federal e também a respeito do Tribunal Penal Internacional. Nós temos espécies de prescrição. Na verdade, são duas espécies. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva, primeira espécie. Nós temos a segunda, a prescrição da pretensão executória. Mas o que seria prescrição da pretensão punitiva? Essa modalidade de prescrição que atinge a pretensão punitiva estatal é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E a outra modalidade de prescrição é aquela que atinge a pretensão executória estatal, também chamada de prescrição da pena, que pressupõe a existência de sentença condenatória transitada em julgado. Então, se essa pretensão punitiva aconteceu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a primeira modalidade é prescrição da pretensão punitiva. De outro lado, se a prescrição aconteceu depois que havia uma sentença condenatória com trânsito em julgado, essa pretensão executória do Estado, nós estamos diante de o quê? De uma prescrição, de uma pretensão executória, tá? Então, aqui nós precisamos observar o momento que aconteceu a prescrição. A prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, né, essa forma de prescrição que pode ocorrer antes da propositura da ação penal ou até mesmo após o seu início e até mesmo após a prolação da sentença de primeira instância, lembrando que eu falei para vocês que é antes o quê? Da sentença transitada em julgado, então pode ser que já haja uma sentença, mas essa sentença não transitou em julgado ainda. Então, o que acontece? Nessa modalidade de prescrição, o lapso prescricional ele varia de acordo com o máximo de pena privativa de liberdade prevista de forma abstrata para a infração penal, de acordo com a tabela. Essa tabela tem previsão no artigo 109 do Código Penal. Vamos dar uma olhada? Se estivermos diante de um crime em que a pena em abstrato, a pena que está prevista lá na conduta típica, lá na parte especial do Código Penal, se essa pena for inferior a 1 ano, o prazo prescricional são 3 anos. Se essa pena for igual ou superior a 1 ano, mas não superior a 2, o prazo prescricional são 4 anos. Se essa pena máxima em abstrato for superior a 2 anos e não superior a 4 anos, o prazo prescricional se dá em 8 anos. Se a pena em abstrato for superior a 4 e não superior a 8 anos, o prazo prescricional se dá em 12 anos. Se a pena máxima em abstrato for superior a 8 e não superior a 12 anos,
O prazo prescricional se dá em 16 anos. Se a pena máxima em abstrato for superior a 12 anos, o prazo prescricional se dá em 20 anos. Nada melhor do que um exemplo para que a gente possa entender em nossa mente, porque é muito tranquilo a temática que nós estamos conversando. Então, vamos entender isso na prática. Vamos supor que A foi condenado por um crime de apropriação indébita, por exemplo, cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos. Então, a pena máxima está... E, professora, onde você tirou essa pena de 4 anos? Vai lá no artigo 168 do Código Penal, está na parte especial, né, que trabalha dos crimes. Olha lá para você ver. Essa conduta de apropriação indébita tem lá a pena máxima em abstrato de 4 anos. Ótimo. A praticou a apropriação indébita. Se após a prática do crime tiver transcorrido um período de 8 anos... Nossa, professor, de onde você tirou 8? Da tabelinha do artigo 109 do Código Penal, que nós acabamos de conversar a respeito dela. Então, se após essa prática tiver transcorrido esse período de 8 anos, sem que a ação penal tenha se iniciado pelo recebimento da denúncia, estará o quê? Prescrito o delito e não mais poderá ser proposta a ação penal. Assim, se ainda não havia sido instaurado inquérito, não mais pode ser iniciado. Se o inquérito estava em andamento, a prescrição deverá ser reconhecida e declarada pelo juiz natural. Se a denúncia já tiver sido oferecida, mas ainda não recebida, deverá ser rejeitada, com fundamento no artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. Qual é o fundamento, professora? Houve o quê? Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Espero que tenham entendido. Bons estudos. Na nossa próxima aula, continuaremos a trabalhar o tema prescrição.